Fala, seja bem-vindo para mais uma aula. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como configurar aí o context na sua aplicação, como integrar, né, o context na sua aplicação e fazer aí um state global na sua aplicação. E claro, é uma tecnologia muito legal, é a tecnologia que o Redux usa por baixo aí dos panos. Então é muito importante saber disso, já tem muita aplicação hoje em dia usando e agora com os hooks o context acabou ficando cada vez mais popular. Eu criei uma aplicaçãozinha aqui de início, né? Porque a ideia dessa aula aqui nem é muito falar sobre criação de layout, mas falar sobre essa integração com context. Eu deixei essa aplicaçãozinha aqui já criada. Eu vou deixar o link desse repositório aí na descrição do vídeo. Para vocês rodarem, só dar um yarn, quando clonar, né? Só digitar yarn e yarn start. Se você não tiver o yarn, vai com o npm mesmo. E a aplicação já vai rodar aí, você vai ver que vai estar bem levinha. É só uma aplicaçãozinha de teste mesmo pra gente conseguir fazer aqui, tá? Eu vou aproveitar que a gente já tá mexendo com o context aqui e eu vou mostrar para vocês também como funciona o fluxo de tema do Styled Component, né? Então eu criei aqui um selectzinho de toggle para ativar um Dark Mode, um Light Mode, né? Só para a gente conseguir ver uma versão escura da tela e uma versão mais clara, que é essa aqui. E a ideia é quando clicar aqui mudar, e a gente está usando esse tema global aí do Styled Component, que também usa o context, só que ele já é meio pré-pronto, né? A gente só configura algumas coisinhas. E espero que vocês gostem, tá? Então o link do repositório tá aí. E vamos lá, explicando aqui como que tá a aplicação atualmente. Só tem só esse componente header aqui. Aqui onde está essa linha aqui, na verdade é uma listagem, né? Tem um outro componente aqui de listagem. E cada item desse aqui também é um componente. E cada botão desse aqui, todos esses botões são o mesmo componente, só muda só o children dele, né? Só muda só o que está dentro dele. E a ideia é que quando o usuário clicar aqui nesse botão de apagar, ele remove daqui. E quando ele clica aqui nesse Create New Person, ele meio que cria uma pessoa. Eu usei person aqui como exemplo mesmo, né, de uma listagem. Mas a ideia é que quando ele clicar aqui, ele adicionar mais um aqui na listagem. E quando a pessoa quiser editar alguma coisa daqui dessa listagem, ela clica aqui nesse botão de editar, vai mostrar esses inputs, a gente vai preencher os inputs e clicar no salvar e vai ficar o state aqui atualizado, né? Então, eu sei que parece uma aplicação muito simples, mas eu propositalmente criei uma série de componentes assim internos, né? Um dentro do outro, só para vocês verem que a complexidade que acabou ficando de state aí, porque se vocês pararem para pensar, aqui a aplicação inteira é um state, né? Chamado app. Dentro desse app nós temos um outro componente chamado list items, e dentro desse list items nós temos a listagem desses componentes de item aqui. E quando a gente clica aqui no editar, abre outro componente que edita, enfim. Tem muita coisa aqui para a gente editar e no lugar da gente ficar passando o próprio para baixo, né? Nós vamos fazer isso aí com context, eu acho que vai ficar bem legal. Nessa aula aqui eu vou tentar meio que seguir, né? Porque eu acho que o context meio que cada pessoa entende de uma forma e cada pessoa acaba escrevendo até de uma forma, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma forma que eu acho bem interessante para esse tipo de aplicação, para esse tamanho de aplicação, né? Claro, se fosse uma aplicação muito maior, com várias telas, muitas páginas e outras coisas mais complexas, eu já iria de Redux, eu não iria de Context. Mas é isso, tá? Chega de falar, vamos lá começar a codar. Uma coisa que eu encorajo vocês a ter aí aberto é a doc do React. Você pode jogar aí no Google Use Context React. Opa, cliquei no errado. Cliquei no errado de novo. Ok. Deixa eu só botar aqui na versão em inglês que eu acho que fica melhor. Vocês vão ver aí que na própria documentação ele fala aí que dá para você usar o Use Reducer, que é um hook bem legal que nós vamos usar, que ele faz mais ou menos o que o Redux faz com actions, etc. E o mais legal que a gente vai usar aqui também é o Use Context, tá? Então vamos lá, mostrando aqui mais ou menos como está a aplicação. Nós temos aqui o index, que está padrão, eu só estou renderizando o nosso app. E o nosso componente app, que é o componente principal, está envolvendo tudo que é o theme provider aí do Styled Component. E eu estou passando aqui como próprio o tema, né? Que aqui no caso está como light. Eu vou só mostrar para vocês o que é esse tema aqui. Ele na verdade é só um objeto
que tem dois campos, Light e Dark. E o Light e Dark, na verdade, são só outros campos com Color, Background, Border Color, Name. E todos eles carregam um hexadecimal e um RGBA, que são cores, né? Então a gente vai usar essas cores aqui desse tema global para setar as cores de todos os itens aqui do layout. Então não tem nenhuma cor aqui mocada. Todas essas cores estão importando aqui do nosso tema. Aí, como a gente está usando esse theme provider aqui do Styled Component, se você entrar aí no componente header, por exemplo, e vir aqui no arquivo de styles, você vai ver aqui que a gente está usando o tema aqui, como se fosse uma prop, né? Como a gente está passando ele globalzão lá, a gente não precisa passar prop tema aqui toda hora, entendeu? Ele meio que já passa lá por padrão pra gente. Então isso é bem legal. E vamos lá, gente. Basicamente o que a gente tem que fazer aqui é criar um context de global state, né? Eu vou começar aqui criando o context. Eu vou criar um só com um monte de coisa dentro, para vocês verem que dá para fazer também, que não fica tão estranho. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser esse togglezinho aqui do nosso tema, tá? Que por enquanto não faz nada quando a gente clica aqui. Vou só setar aqui o Dark para vocês verem como fica. Olha lá, ele ficou escuro. E a ideia é que isso aqui mude também, né? Era para ele estar aparecendo uma luazinha aqui e era para esse círculo estar do outro lado. Então vamos lá que a gente vai começar a codar isso aí. Como aqui nós só vamos ter um context, eu acho que faz sentido a gente criar um context só, isolado aí, e passar para tudo, tá? Eu já deixei criado aqui uma pasta aqui, daí no caso se não tiver aí no seu, vou até apagar aqui. Vamos começar aí criando uma pasta chamada context. E eu vou jogar um arquivo aqui dentro desse context chamado index.ts, que vai ser o nosso arquivo principal. E eu já vou começar exportando aqui uma const chamada appContext. E nós vamos importar aqui uma função do próprio React chamado createContext. É uma função, né? Que a gente importa aí do próprio React. Deixa eu fechar aqui. E o que a gente pode passar aqui? Na verdade, a gente passa aqui o initial state do nosso context, tá? Que no caso não tem nada ainda, então vamos criar aqui. Vai ser uma const que eu vou exportar também, para a gente conseguir usar em outros lugares. E eu vou chamar ela de initial state com letras maiúsculas e separando aqui por underline, que eu acho que é um padrão legal de initial state, né? Porque a gente não quer de fato usar essa variável, a gente só quer que ela seja o nosso state inicial e vamos usar para outras coisinhas também que eu vou mostrar para vocês na frente. Então a gente não vai de fato consumir essa const aqui. Então eu acho que faz sentido deixar ela com letras maiúsculas assim. Aqui dentro desse create context vai ser um objeto, né? E aqui a gente vai colocar um state, que vai ser o nosso initial state. Por enquanto, se você olhar aqui, já está tipado, né? Com o nosso state aqui, que no caso é um objeto vazio, né? A gente ainda não tipou nada aqui de fato. Mas aqui é isso que a gente precisa. E vamos salvar. E agora vamos criar aqui outro arquivo dentro desse context também. Eu vou criar vários arquivos para vocês entenderem mais ou menos como funciona o contexto, né? Se eu tacar tudo aqui no mesmo arquivo, vai acabar ficando bem embolado aí. Eu acho que vocês não vão conseguir entender, tá? Então vou criar aqui outro arquivo chamado provider. E esse agora vai ter que ser um TSX, tá? Porque na verdade ele vai ser um componente que vai prover o nosso context para todos os outros componentes. Então calma aí que você já vai entender. Eu vou criar aqui outro const exportando também. E vou chamar de appContext. Lembra que a gente colocou aqui appContext com o nome do nosso context. Então eu vou seguir nesse padrão, né? Como aqui é um provider, eu vou chamar ele de appContext provider. E vai ser um componente. Por enquanto eu vou deixar aqui jogando null. E eu vou criar aqui uma interface para a gente conseguir tipar esse appContext. E o que ele vai receber, na verdade, é só um children, né? É só um children de um componente normal. E a tipagem aqui correta para ele é esse React.React Node. A gente pode simplesmente importar só o React Node. E agora a gente já pode aqui desestruturar o children e passar o nosso iProps. Opa! Passar o nosso iProps como parâmetro. Aí aqui dentro, o que a gente vai fazer é, na verdade, chamar o nosso appContext lá daquele index.
Então, como vocês podem ver aqui, a gente está chamando o app context do index, que é o nosso context de fato. E a gente não pode usar esse cara aqui de primeira, né? Então, o que a gente tem que fazer é .provider. Se você for ver aí, quando você der o ponto, você vai ver que ele mostra aí pra gente três outros atributos que a gente consegue usar desse nosso context, que é o provider, consumer e o display name. O que vai ser útil aqui pra gente nessa videoaula vai ser só o provider mesmo, tá? Então aqui nós vamos utilizar o app context provider e aqui dentro o children. Esse aqui já é o suficiente para a gente passar para baixo tudo. A única coisa que está faltando aqui é o nosso value, que vai ser o valor de fato do nosso context. Você pode ver que ele já está reclamando que eu não. Esse aqui na verdade seria o initial state do nosso context, assim, de fato, né? Passando para baixo tudo. Você pode ver que ele já está reclamando que eu não posso tacar aqui um objeto vazio como initial state, porque ele fala que o nosso initial state precisa ter state. Ele é um objeto que tem um campo chamado state, que aí sim aceita um objeto vazio. Então já é legal aí que ele já está tipando automaticamente para a gente, né? Então vamos passar aqui o nosso state e aqui o nosso initial state. E agora salvando, não vamos mais ter erro. Só que você deve ter percebido aí que a gente está passando o nosso context para baixo. A gente já consegue ter acesso a tudo isso no context, mas a gente não está manipulando ele. Isso é porque a gente vai fazer um pouco depois, tá bom? Vou só criar mais um arquivo aqui, que esse aqui é o provider, né, que vai passar as informações para todos os componentes, e a gente precisa de um outro arquivo para consumir isso. Tem como você consumir com o appcontext.consumer, só que não é muito legal hoje em dia. Eu acho que a forma mais legal de consumir o context hoje em dia é criando um hookzinho próprio para você e usando o useContext, que é muito legal. Vocês vão ver aí que vai ficar um hookzinho bem simples. Então aqui dentro do nosso context eu vou criar um outro arquivo chamado hook.ts, e olha aí como vai ser simples da gente utilizar aí o nosso context. Eu vou criar um hookzinho aqui chamado useAppContext, usando esse padrãozinho aqui do nosso nome principal, né, de appContext. Vou abrir aqui um arrow function. E aqui dentro do nosso arrow function, o que a gente pode fazer aqui é desestruturar o nosso initial state, né? Ou a gente pode simplesmente usar aqui o context inteiro. E agora sim a gente importa o hook principal do React, useContext, e aqui a gente passa como parâmetro o nosso appContext. Agora a gente pode simplesmente retornar o nosso context. E é isso. Isso aqui já é um hookzinho que tem tudo que a gente precisa para a gente consumir o nosso context aí globalmente. Agora, onde a gente quiser consumir o nosso state global, é só a gente ir lá no render, fazer isso aqui. Vai ser simplesmente isso, tá? Então, vamos lá que vocês vão ver agora como é que vai entender, como é que vai funcionar isso aqui. Já criamos aqui o nosso index, muito simples, o nosso provider também, que é só um componentezinho, e o nosso hook. Isso tudo poderia estar aqui dentro do index, tá? Depois que você já tiver uma esfera nisso, já conseguir entender, você pode fazer tudo junto aqui. Agora nós vamos aqui no nosso index.ts, como esse é um context que vai ser global, né? A gente não vai querer usar ele só num componente específico ou numa tela específica. Eu vou passar o provider aqui no nosso index.tsx mesmo, que aí toda a aplicação vai ter acesso a essas informações. Então eu vou passar aqui appContextProvider, que é aquele nosso componente que a gente criou lá. E eu vou envolver o nosso app com esse appContextProvider. Posso salvar. Agora se a gente voltar aqui, vocês já vão ver aí que está funcionando a nossa aplicação de boas, né? Não está tendo nenhum tipo de erro aqui. Então a gente pode voltar para cá já. A gente ainda não está consumindo isso de fato em lugar nenhum, né? Vou voltar aqui para o nosso app. Aqui eu vou voltar o nosso tema para Light de novo. Então ficou branco. E o que eu vou fazer aqui? Aqui no nosso app, como a gente já está envolvendo ele no provider aqui, a gente já tem acesso ao nosso context. Então a gente pode simplesmente fazer isso aqui. State use app context. Use app context.
Não, tá certo. É. E agora a gente já tem acesso aqui ao nosso state, que já está tipado, tá? Se você olhar aí, ele já está aqui como initial state, né? Só bem, agora a gente não consegue usar isso aqui de forma alguma, né? Porque ele é só um objeto vazio. Então vou só colocar aqui para vocês verem. Aqui no nosso console log ele já está mostrando aqui que é um state vazio, né? Já é o context, já é o context aqui, a gente já está consumindo. O que a gente pode fazer agora é passar aqui. Vocês repararam aqui que o nosso tema, como ele é um objeto que tem dois campos, eu não preciso de fato passar isso aqui inteiro para o nosso context. Eu posso simplesmente passar o nome e eu só consumo aqui no nosso app aqui dentro, né? Então o que eu posso fazer aqui no nosso context é passar um team name e eu vou iniciar ele como light. Salvei. Agora se a gente voltar aqui para a nossa aplicação, vamos ver aqui que o meu initial state já é team name, então isso já é bem legal, né? Eu já tenho aqui o light, ainda não estou setando. O que eu vou fazer agora é setar, né? Então vou escrever aqui com current team, agora é o nosso team, e agora state.teamName. Repara como já está tipadinho, legal, já está funcionando aqui o TypeScript pra gente. E eu posso salvar agora. Eu acredito que ele já deu, ele vai dar um errinho assim mesmo, tá? Isso aqui a gente resolve depois. Então, vou só tacar um N aqui. Acredito que agora já vai funcionar. Ok, foi. Tá light ainda. Então, se a gente voltar aqui, vamos só fazer um teste, né? Se a gente voltar aqui no index do nosso context, a gente tacar aqui um dark. Olha lá, a aplicação inteira já está como dark. Vocês repararam que aqui no Toggle ele não mostrou o que eu falei, né? Que ia ficar uma luazinha aqui no lugar do sol. Então o que a gente tem que fazer agora é entrar no componente Toggle Team, que é esse componente aqui que faz o toggle do Dark Mode. E repare que eu também estou invocando aqui o tema como light, né? Então o que a gente tem que fazer aqui é basicamente o que a gente fez lá no nosso app, né? E vai ser use app context state, e a gente pode copiar essa mesma... não, aqui no caso a gente não pode, né? E não precisa. A gente pode vir aqui embaixo e colocar state.teamName. Se for light, aí ele vai mostrar o sol, né? Que é o sun icon que está aqui. Se não for, ele vai mostrar o moon icon, que é a lua, né? Que eu falei para vocês. E posso remover esse import aqui de cima. Agora sim, está funcionando a nossa luzinha aqui em cima. Ainda não faz nada se clicar, né? A gente ainda não criou essa função. E é agora que a gente vai começar a brincar de fato aqui no Use Context. Porque até agora a gente só está usando um estado global, mas isso poderia ser só uma variável global do JavaScript, né? A gente ainda não está manipulando nada. Então, para manipular, o que a gente pode fazer agora, cara, é voltar lá no nosso context. E aqui no index, no lugar aqui no nosso create context, em vez de ser só um state, nós vamos poder passar outras funções para cá. Mas antes de mais nada, a gente tem que vir aqui no nosso provider. E só voltando aqui, a ideia é a gente criar uma outra função chamada, sei lá, toggle team. Isso aqui vai ser uma função. E a gente vai conseguir chamar essa função em qualquer lugar. E essa função vai mudar o state, tá? Vai ser basicamente isso. Então eu já vou até deixar salvo aqui. E o que a gente tem que fazer aqui primeiro no nosso provider é que a gente não pode mais só passar o nosso state aqui como initial state. Então a gente precisa usar um outro hook aqui chamado useReducer, muito legal do React. Se você olhando aí na documentação você vai entender melhor ele. Mas basicamente o que ele faz, cara, ele meio que cria um padrão de use state, mais ou menos, que te deixa criar uma outra função de reducer, né? E a gente pode tacar um switch ou então, sei lá, vários ifs, o que você quiser para você conseguir manipular o seu state de acordo com o seu action. E a gente só chama ele assim depois, mais ou menos como é feito no Redux, é bem parecido se não for a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, vou fazer aqui para vocês entenderem.
A ideia aqui é desestruturar como se fosse uma array, né? Igual a gente faz no useState do React. Aí aqui de início, vamos chamar de state, podemos chamar de qualquer coisa. Geralmente se chama aqui de dispatch. E o que a gente importa aqui é o useReducer. E o que ele aceita aqui é um reducer, né? Uma função. Que aqui no caso eu vou chamar de app_context_reducer. Ainda não foi criada, então a gente vai criar em breve. E aqui como ele aceita de segundo parâmetro o nosso initial state. Tá? Então é o mesmo que a gente está usando aqui embaixo. Agora a gente não precisa mais passar esse state aqui. Podemos tirar. E aqui no nosso index eu vou só comentar esse toggle team aqui, só para ele parar de dar erro. E posso salvar. Ele vai funcionar, agora ele vai dar um errinho aí, porque a gente ainda não criou esse app_context_reducer aqui, essa funçãozinha, né? Então vamos voltar aqui para nossa pasta context e vamos criar um outro arquivo chamado reducer. Mais uma vez, estou isolando tudo aí, depois se vocês quiserem fazer tudo junto, tá? E aqui a gente pode exportar uma função, cara. Vou exportar aqui uma arrow function bem simples, tá? Exportei uma arrow function chamada app_context_reducer e ele aceita dois parâmetros aqui. Se você olhar aqui na documentação, você vai ver que ele aceita o parâmetro state, que é o nosso initial state, né? É o state de fato do nosso context. E um action, que é um objeto que tem type payload. Então, eu não encontrei nenhuma forma de tipar isso já importando do React. Então, nós vamos fazer aqui na mão, tá bom? Então, vou pôr aqui state igual ao nosso initial state. É sempre bom iniciar ele. E aqui o nosso action, nós vamos criar uma tipagem para ele. Então, vou vir aqui na pasta interfaces e vou criar uma interface aqui chamada iDispatchAction. E vou dar um export interface iDispatchAction. Isso é só o nome que eu chamei aqui, tá? Você pode chamar de qualquer outra coisa. E o nosso iDispatchAction, ele vai ter um type, que vai ser um string, que depois a gente vai trocar mais pra frente, vai ficar bem legal. E vai ter um payload, que vai ser n, tá? Por enquanto, e depois a gente vai tipar com outra coisinha. Então a gente já pode salvar. A gente já pode voltar aqui no nosso action e tipar ele como iDispatchAction, importando lá daquele nosso arquivo novo. E aqui dentro é um switch case, tá? Você pode fazer vários ifs, mas pô, vai ficar horrível esse código, tá? Eu sei que tem muita gente aí que não gosta de usar o switch case, mas eu acho que para esse caso aqui funciona muito bem, cara. Então, vai na minha, vai dar certo, tá bom? Então aqui no o próprio VS Code já me mostra aqui essa segunda opção do switch case, então vou clicar nela. E aqui na key eu vou colocar action.type, né? Lá que a gente já tipou. E aqui o value, aqui esse case na verdade vai ser o nome do nosso type. A gente pode criar vários types, tá? Quanto você quiser, na real. E com esse type, com essa string, né, com o nome do type, que você vai identificar o que você tem que fazer quando você for manipular o state. Eu gosto de fazer um em um, tá? Porque depois que você cria várias formas de manipular o state, você acaba tendo vários nomes e todos eles são strings. Então vai acontecer uma hora que você vai chamar uma action que não existe mais, talvez, ou até mesmo chamar uma action com o nome errado. Então não vai funcionar isso, tá? Existe uma forma de deixar isso muito melhor, que é criando uma pasta aqui no seu arquivo, no seu projeto, né? Chamada enums. E aqui nós vamos criar um enum para o nosso context. Eu vou chamar o nosso enum de app_context_actions, tá? E eu vou exportar aqui o enum, export enum app_context_actions. Poderia ser uma const também com objeto, mas assim, não precisa, tá? Faz aí do jeito que for melhor para você. E como a gente estava falando mais cedo, nós vamos criar essa primeira action aqui chamada toggle team, tá? Então,
Então, voltando aqui para o nosso enum, eu vou criar aqui um campo chamado toggle team. Aí aqui é legal tu manter a letra maiúscula, né, de primeira. E aqui como o valor dele, que ele precisa ter um valor único, eu gosto de fazer mais ou menos como a gente fez lá no initial state, né? Eu coloco tudo em letra maiúscula e separo com underline, que depois fica mais fácil de checar, né? Porque isso aqui é uma key, tá? É uma key. Então, por enquanto só tem um, né? Então não faz, você deve estar pensando, pô, não faz sentido a gente criar esse enum ainda, mas calma que a gente vai criar vários desses. Então, já posso importar aqui, já salvei. Então, agora a gente vai poder usar esse enum tipo app.contextAction.toggleTeam e ele vai ser igual esse team name aqui nosso. É só uma forma de a gente salvar esse nome aí de uma forma mais tipada, né? Então, voltando para cá, vamos aqui primeiro no nosso iDispatchActions e no lugar da gente colocar um string aqui, nós vamos colocar o nosso app.contextActions, que é o nosso enum lá. Então, ele já vai começar a tipar legal. E aqui no nosso case, ele já vai falar ó, que uma string vazia não está de acordo com a nossa tipagem. Então, o que a gente tem que usar aqui é o nosso enum. Então, vai ser app.contextActions.toggleTeam. E aqui salvando, tá? Já vai começar a funcionar tudo. Aqui a gente pode importar nosso app context reducer aqui no provider. E o que falta aqui agora pra gente, cara, é criar as funções, né, de fato do nosso toggle. Esse errinho aqui vai parar daqui a pouco, pode ficar tranquilo. E é porque esse erro aqui na verdade é porque a gente não está retornando nada aqui, mas a gente já vai retornar. Pera aí. Vamos criar aqui um use callback, né? Vamos criar um callbackzinho aqui com o mesmo nome da nossa action, só para manter um padrão aí. Então, toggle team e vai ser um use callback para ficar um pouco mais performático. E aqui dentro desse nosso use callback nós vamos chamar o dispatch, que agora sim nós vamos manipular o state. Nós vamos chamar agora dispatch. E olha que legal. Ele vai aceitar um type. E o nosso type aqui tem que ser esse enum aqui. Então eu vou até deixar ele aqui de lado. Só para vocês verem o que a gente está fazendo. Aqui o nosso type vai ser app.contextActions. Eu já posso fechar. Ponto. Opa, deixa eu importar. ToggleTeam. Posso passar aqui como parâmetro. Minha máquina agora está dando uma pensadinha aí. Deixa eu esperar um pouco. Eu acredito que esteja dando erro por conta desse erro aqui do use reducer. Então vamos voltar aqui no nosso app context reducer e vamos pôr um return state aqui. E aqui no default vamos colocar um throw new error. Porque a gente quer que o código retorne um erro quando a gente passar uma action que não existe, tá? Então isso vai ser legal para o seu código, ele retornar um erro quando não existir a action. Aí, como vocês podem ver, agora parou de dar erro em tudo. E voltando aqui, cara, agora o que a gente pode fazer é passar esse toggle team pra cá. Repara que tá dando um erro aí. Tá? Ele tá retornando aqui um erro de tipagem, tá? Ele tá falando que não existe esse toggle team lá no nosso context. Se a gente voltar para cá e só de comentar isso aqui e salvar, agora sim já está funcionando a nossa aplicação. Agora, se você não entendeu o que está acontecendo, a gente vai ter agora o acesso a esse toggle team. Do mesmo jeito que a gente tem no state, tá? Então, se a gente voltar aqui no nosso componente header, header toggle team, a gente já está usando aqui o state. A gente pode botar um vírgula aqui. E vocês vão ver que agora nós teremos acesso ao nosso toggle team.
Então olha como está funcionando tudo bem legal aí. Agora a gente pode colocar um clique aqui no nosso componente e passar só o toggle team para ele. E eu posso salvar. Ainda não vai fazer nada porque a gente ainda não configurou lá aquele o nosso reducer, né? Então ainda não faz nada. Então vamos voltar aqui para o nosso reducer na pasta context. O que a gente faz aqui, cara? Repara que a gente tem que sempre retornar o state. O que a gente retorna aqui em cada case desse é o que o state vai ser quando essa action terminar de ser executada, né? E se você dá uma reparada aqui, o nosso initial state ele só tem o stem name aqui. Então o que a gente tem que fazer, cara, é verificar quando tiver light vira dark e quando tiver dark vira light. É simples assim, tá bom? Então vou voltar aqui para ele retornar a iniciar como light. Então já está branco. E aqui no nosso reducer, o que eu vou fazer vai ser continuar com state e o team name. Repara que aqui não está tipado. Isso aqui é um pouco ruim, né? O que a gente pode fazer, cara, é voltar aqui no nosso context index e a gente pode pegar a tipagem desse initial state e passar para o nosso reducer. Como se faz isso? Export type initial state type. Aí vai ser igual type of e o nome da variável, da constante aqui no caso, né? Initial state. Agora nós vamos ter aqui nesse type do TypeScript toda a tipagem que nós temos aqui no nosso initial state, sem precisar ficar escrevendo tipagem toda hora. Então, o que a gente adicionar aqui no nosso initial state, whatever que você quiser aí, já vai ir automaticamente para esse type aqui. Quem estiver importando ele já vai ter acesso. Então, você pode ver aqui que o nosso initial state type já tem aqui um team name como string. Então, isso é bem legal, né? Se a gente passar aqui, por exemplo, um array, quando você olhar aqui, olha lá, ele já é um array. Então, assim, isso é muito legal, né? Ele meio que já está tipando automaticamente para a gente. Então, voltando aqui para o nosso reducer, eu posso colocar aqui que o retorno da nossa função vai ser o initial state type. Agora sim, ele vai falar aí que o nosso team name tem que ser uma string. Então, agora o nosso retorno aqui tá tipado, bonitinho, do mesmo jeito que a gente gostaria que ele tivesse. Então, aqui, o que a gente vai fazer é checar, né? State.teamName. Vamos checar aqui. Se for light, ele vira dark. E se não for, ele vira light. Né? Então, tipo, se for light, ele vira dark. Se for dark, ele vira light. Então, é só um togglezinho, né? Só uma diferença que a gente fez. Então, vamos atualizar aqui. E agora, quando a gente clicar aqui, a ideia é que todo o nosso tema mude para dark, porque a gente está passando aqui no nosso app esse nosso tema aqui. Então, vamos lá. E é isso. Já está funcionando. Então, vocês viram aí com poucas linhas de código a gente conseguiu fazer um state globalzão, né? Para a gente ter esse tipo de manipulação que a gente tem aqui no nosso toggle, a gente teria que passar props para uns 3 ou 4 componentes para baixo. E isso com o tempo ia ficar muito ruim. E ia ficar ruim de tipar, né? Ia ficar ruim de manter. E agora a gente tem tudo tipadinho. É um código robusto, porque toda a lógica de troca de tema, né? Sei lá, se você quisesse fazer um request para API toda vez que mudasse o tema, para você salvar esse em algum lugar e depois ter acesso, toda essa lógica estaria aqui nesse toggle team, né? Nesse use callback aqui. Você poderia fazer whatever que você quisesse aqui e depois só chamar o dispatch. Ou até mesmo aqui dentro do dispatch fazer alguma coisa, entendeu? Então, sei lá, eu acho que fica bem legal aqui fazer esse tipo de coisa. E a ideia agora é a gente criar outras actions e manipular o nosso state também para a gente conseguir fazer essa listagem aqui de itens, né? Que vai ser um pouco diferente, tá bom? Vamos lá, vamos fazer agora essa parte aqui dos nossos itens. Vamos voltar aqui no nosso index.js. Aqui no nosso initial state,
Eu vou dar uma acelerada agora que vocês já entenderam. Eu vou criar aqui um novo campo chamado items, que por enquanto vai ser um array vazio, tá? Items, um array vazio, sim. Vou voltar aqui para o nosso provider e vou criar aqui um novo use callback chamado create new item. Vai ser um use callback igual ali em cima. E eu vou chamar aqui dispatch. E o type vai ser o nosso app context actions. E eu vou chamar de create new item. Ele vai dar erro que a gente ainda não criou. Então vou só copiar. E vou jogar aqui no nosso enum. Agora vai ser create new item. Com a mesma lógica que a gente fez aqui em cima, né? Com o meu padrãozinho. Agora eu posso fechar, ele já vai parar de dar erro aqui. Posso passar aqui para o nosso provider. Agora todos os nossos componentes vão ter acesso. Tá dando erro de tipagem, porque a gente ainda não colocou ele aqui no nosso initial state aqui do create context. Então eu vou só fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima. E salvei. Agora não tem mais erro, mas ainda não temos um reducer para ele, né? Então ele ainda não vai fazer nada. Então vamos replicar essa mesma lógica aqui. Case app context actions ponto create new item e nós vamos retornar o state e aqui vai ser items. Eu vou retornar o que já tiver, né, de items e vou criar um novo. O que eu estou fazendo aqui aqui basicamente tem um position, né, que é o index, então a gente não precisa salvar isso, mas nós temos name, age, que é tipo a idade, e aqui eu botei tipo phone number, né? Se eu não me engano eu estou chamando de WhatsApp, se eu for aqui no componente item. Estou chamando de WhatsApp. Então vamos criar aqui um state com esses nomes, né? Como estamos no TypeScript, a primeira coisa que a gente faz aqui é criar uma interface. Então vou criar aqui com item. Export interface item. Eu gosto sempre de colocar o i na frente de uma interface, que é o i de interface, né? Isso não é obrigatório, tá? Se você quiser criar só como item, eu não gosto porque o nosso componente já se chama item, né? Se você entrar aqui, ó, o nosso componente já se chama item. Então eu gosto de fazer essa diferenciação, né? Eu gosto de colocar sempre o i aqui maiúsculo na frente, para eu já bater o olho e saber que é uma interface. Mas assim, isso é mania minha, não precisa você fazer não, tá? Então voltando aqui pro que a gente já tinha lá no nosso form, vou deixar ele aqui de lado. Vamos criar aqui então nickname, vai ser uma string, age, que vai ser a idade ali do cara, né? Vai ser um number, e o WhatsApp, que vai ser number, né? A gente está só testando, então pode ser qualquer tipo de número. Vou colocar o y aqui na frente. Agora a gente já pode fechar aqui o nosso form, não temos mais nenhum tipo de state, então tá ok. Podemos fechar isso aqui e podemos voltar aqui para o nosso context aqui no início, e aqui no nosso index eu vou colocar aqui um as item, só para ele começar a tipar esse nosso item aqui. As item array. Então se você olhar aqui, ele já está tipando items como item como array. Então legal, né? Então a gente já pode voltar aqui para o nosso reducer. E o que eu estou fazendo aqui, se você dá uma olhadinha aí no componente item novamente, não é no form, tá? É no index aqui. Você vai ver que eu já tenho aqui duas funçõezinhas, handle click edit e handle submit, que são, esse aqui é do cara em si, né? Se você for aqui no list items, você vai ver que eu já estou criando um item de exemplo com um ID aleatório, né? Que é dessa biblioteca chamada UUID.
ela cria uma hashzinha de alguns tantos de caractere, cara, que toda vez que ele cria uma hash, é uma hash única. Então, eu tô só entrando aqui para te dar um exemplo. Ele vai criar um ID assim pra gente, ó, com vários caracteres e todos eles vão ser únicos. Então, a gente vai precisar desse ID único para quando o usuário clicar ou no editar ou no apagar, a gente saber qual item certo a gente tem que apagar. Porque nem sempre tu vai poder se garantir no index que vai estar aqui na nossa listagem, né? Então, eu sempre uso essa lib aqui. Nossa, é muito levinha. Depois que builda, nossa, some aí da tua aplicação, tá? Então, fica tranquilo com isso. Aí eu importo ela aqui dessa forma, né? E eu só chamo aqui, ele já cria um UUID novo pra gente. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou comentar. E vou comentar aqui também. E esse handle click create eu vou tirar também. E aqui eu vou deixar só um null. E daqui a pouco nós já vamos vir aqui integrando tudo. Tá bom? Vou copiar aqui esse import do UUID. Já vou salvar aqui nosso list items. E aqui no meu reducer de novo, eu vou importar esse UUID. E agora na nossa action de create new item, o que eu vou fazer aqui é abrir um objeto. O nosso ID vai ser UUID, que é a função lá, né? Que eu estou chamando aqui de UUID v4. E agora nós temos nickname, que vai ser uma string, que eu vou deixar como string inicial. E age, que eu vou deixar como 0. E o WhatsApp number vai ser como 0 também. Ele está reclamando aqui do ID, que a gente esqueceu de tipar esse ID, né? Então, deixa eu entrar aqui. Item. Nosso ID aqui vai ser string. Agora eu posso salvar e ele vai voltar a funcionar. Deixa ele dar uma pensada aí. Aí foi. E é isso. Agora quando a gente clicar nesse create new item, né, essa action aqui que ela vai fazer vai retornar o state que já tinha antes e vai adicionar mais um cara no nosso items. Repara que está começando, agora com duas actions, o nosso código já está começando a ficar meio duplicado, né? A gente sempre retorna o state, quando a gente quer adicionar uma coisa no outro, a gente retorna o state de novo. Então, uma coisa que dá pra gente fazer aqui, muito legal, cara, é criar um let aqui em cima, temp state. Isso aqui é meio Gambi, mas com o tempo vocês vão curtir aí. E a gente vai manipular só esse temp state e vai retornar ele aqui embaixo. Tá? Vai ser assim, ó. A gente dá um return temp state aqui depois do switch, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente não vai mais dar um return aqui. A gente só vai fazer isso aqui, ó, temp state ponto, o que a gente quer manipular, que é um objeto. Nós vamos fazer isso aqui, tá? Aqui agora a gente vai ter que colocar um break, porque a gente está no switch, né? E olha como ficou um pouquinho mais simples. Você pode usar o state principal, tá? Não tem problema. Você só não pode manipular ele, claro. Então, por isso que a gente está manipulando esse temp state aqui. A gente pode colocar ele assim só para o TypeScript também não reclamar muito. E aqui vai ficar mais bonitinho ainda, né? Porque aqui, como é um pouco maior, a gente pode copiar esse objeto aqui. Dar um Command X, só copiar, né? Criar aqui uma nova const chamada new person. E no lugar da gente dar esse return aqui, nós vamos dar um break. E o que a gente vai fazer aqui vai ser temp state, que é de temporário, né? Ponto items vai ser igual. Não, na verdade a gente pode fazer até melhor, né? Vai ser um temp state items push. Aí a gente vai dar um push no nosso new person. E salvamos e olha como ficou mais bonitinho. Então vamos só voltar aqui e ver se está funcionando o nosso dark mode ainda. Então show, está funcionando bonitinho. Repara que agora a gente não tem mais nenhuma listagem aqui, né? Porque a gente comentou naquele nosso componente lá. Se a gente clicar aqui no create new person, ele ainda não faz nada, porque esse componente ainda não está com ação.
e o nosso componente ainda não está listando nada. Então vamos voltar aqui para o nosso componente list items. Vamos voltar com a nossa listagem aqui. Ele vai reclamar que o nosso item não existe. Mas se você está prestando atenção, você já está ligado como é que a gente vai consumir esse items lá do nosso use context, lá do nosso context, né? Então eu vou desestruturar aqui e chamar o nosso use app context. Aqui eu vou chamar o state. E aqui no lugar de ser items, vai ser state.items. Opa. E como você está vendo aí, aqui ele está reclamando porque eu estou passando o id direto, então vai ser um objeto. E agora sim nós vamos ter a nossa listagem. O botão ainda não faz nada, que a gente ainda não passou a função para ele. Esse botão de create new person está aqui. E a gente pode pegar agora do nosso context, né? A função lá de create new item. Que a gente chama de item, né? Mas é person. E a gente passa para cá. Vou só conferir aqui se a gente está passando certinho no nosso provider. Create new item, show, tá certinho. Então, aqui do nosso list item, nós vamos chamar de create item e nós vamos consumir o state. Repara como não tem nenhum tipo de lógica aqui no nosso componente. A lógica está toda lá no nosso reducer. Então, isso também é legal. Salvamos. Agora, quando clicar no create new person, a ideia é que apareça um novo item aqui. E é isso, tá? Repara que ele está criando 2 vezes, tá? Vamos voltar aqui para o nosso temp state items push new person. Eu vou, por enquanto, deixar ele do jeito que estava, mais ou menos. Items, aqui new person, só para ver se é isso. Era isso. Então aqui, no lugar de dar um push, vamos fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, né? Um objeto, a gente retorna o que já tinha antes e adiciona um new person. Tá estranho a última pessoa ir para o final, né? Eu gostaria que ela fosse para a primeira posição. Então vou colocar o new person aqui na frente. Pronto, agora quando eu aperto ele está criando aqui primeiro, porque a gente não tá vendo aqui. Tá, agora tá funcionando. E o que a gente vai fazer agora, cara? A gente tem que criar um statezinho pra gente saber quando vai editar. Que por enquanto esse state está dentro aqui do nosso componente, né? Mas o que a gente pode fazer aqui de primeira é o excluir. Então vamos voltar aqui, vamos lá, estou fazendo aqui vários para vocês entenderem como é o fluxo mais ou menos. Vamos aqui no nosso app context actions, vamos criar aqui um delete item. Com aquele padrão lá, delete, underline, item. Vamos criar aqui no nosso index outra funçãozinha, delete item. Sempre prestar atenção nos nomes, que precisam ser iguais. A gente vai criar agora um use callback dentro do nosso provider com o nome de delete item igualzinho, tá aqui. Então vamos aqui no nosso provider. E agora eu já posso copiar esse cara aqui de cima. E colocar aqui delete item. E aqui a gente chama a action dele, chamada delete item. E posso passar o cara aqui para o nosso provider. E é isso. Agora a gente já pode voltar aqui no nosso reducer e criar um outro reducer para o delete, né? Então agora vai ser case app context actions .delete item. E aqui a gente vai passar pela primeira vez um provider, né? Porque eu não posso simplesmente clicar aqui no delete item, porque ele não vai saber qual item eu quero deletar, né? Eu tenho que passar um ID para ele e falar assim, dentre esses 3 itens que tem aqui, eu quero que você delete o do meio que está com esse ID X aqui que a gente acabou de criar. Se você olhar aqui no console log, o do meio ele tem esse ID aqui, C3, é um ID único, né? Então a gente quer apagar exatamente esse ID. A gente pode deixar o reducer aqui de lado, vou só deixar ele aqui com break aqui para não quebrar. E aqui no nosso provider, nós vamos aceitar um parâmetro aqui dentro, tá? Que aqui nós vamos chamar de ID,
que vai ser uma string. Opa. E aqui no nosso dispatch, no lugar da gente só chamar o type, nós vamos passar aqui payload. E no nosso payload nós vamos passar o nosso ID. Repara que ele reclamou aqui que o nosso delete item não faz sentido mais para ele, né? Porque aqui no nosso index a gente não passou nada aqui. Então o que a gente vai fazer aqui é também colocar ID string. Então aí já está funcionando do jeito que a gente quer, né? O que falta a gente fazer agora é chamar esse delete item, né? Em algum lugar. Só que antes disso vamos aqui no nosso reducer e fazer a lógica para remover o cara, né? Para remover esse item dali. O que a gente pode fazer aqui simples, né? Temp state items vai ser temp state, vai ser state items filter, né? Que a gente quer fazer um filtro, né? A gente não quer incluir o cara que tenha um ID específico. Como é um objeto nosso item, eu vou desestruturar. Então eu quero todos os itens que não tenham o ID igual ao nosso action.payload.id. Como vocês viram aqui, no provide a gente está passando payload ID. Então a gente pode salvar aqui no nosso action. Então isso aqui faz sentido para vocês, né? Espero que faça. Mas basicamente a gente só está filtrando, né? Quais itens a gente quer. A gente não quer o item que a gente só quer os itens que o ID seja diferente ao ID que a gente passou no payload. Ainda não vai acontecer nada, que a gente ainda não passou nada para o botão. Então vamos entrar aqui no nosso componente item. E você vai ver aqui que tem um trash icon, que é o nosso íconezinho aqui de lixeira, né? E o que a gente pode fazer aqui é const use app context. E a gente chama aqui o nosso delete item. E a gente vai botar aqui um clique no nosso botão. A gente vai chamar o delete item. Ainda não estamos passando nada porque a gente ainda não tem o ID aqui nesse componente, tá? Aqui, a gente ainda não tem. A gente só recebe só o position, que é esse númerozinho aqui do canto. Então, o que nós vamos fazer aqui é voltar aqui no nosso list items e vamos passar todo o nosso item. Eu vou chamar o item aqui diretamente. Aqui no aqui eu vou botar item.id. E aqui eu vou passar o item inteiro para o nosso componente de item. Ele vai reclamar de tipagem, tá? Quando a gente está adicionando a mais, ele não chegou a reclamar ali, mas ele vai reclamar. E o que a gente pode fazer aqui, como a gente está usando o TypeScript, a gente já tem o nosso item. Então a gente pode simplesmente fazer um extends aqui no iProps desse componente e chamar o item. E agora a gente pode simplesmente chamar aqui nickname, WhatsApp, repara como está tudo tipadinho, bonitinho, e age, tá? E claro, a gente vai precisar também do ID, que é o que a gente está fazendo agora. Agora sim a gente pode passar o ID para o nosso delete item. E agora, cara, só salvar. Repara como já está funcionando bonitinho. Agora quando atualizar, vou adicionar só um para a gente ver sumindo. Então, quando a gente clicar aqui, sumiu, cara. Repara como o nosso item está um array vazio. Quando a gente clica no criar, ele adiciona um item, né? E agora aqui, quando a gente clicar aqui no delete, ele exclui o item e fica zerado de novo. Então, vou adicionar aqui 2. Quero apagar só o primeiro. Ficou só 1. E é isso, tá? Agora vamos mostrar aqui, né, de fato que está no state. Aqui a gente ainda está mocado, né? Nickname 22 e esse número aqui. Então vamos passar aqui nickname, porque a gente já está estruturando aqui em cima. Então, vamos passar nickname, age, e aqui o número não vai ficar mais formatadinho, né? Mas vou deixar isso aí para outra aula.
Então ele deu aqui o nosso position. Ele não está mostrando nada aqui porque o nickname é string vazia, que a gente inicia ele aqui no nosso reducer. Lembra? A gente está iniciando aqui o nickname como string vazia, age 0 e WhatsApp 0. Então, string vazia 00. O que a gente pode fazer aqui para não ficar mostrando é fazer isso. Você vai mostrar se existir. Então, opa, é porque esse aqui está retornando false. Tá, o que a gente pode fazer aqui é fazer uma verificação. Se existe o WhatsApp, ele mostra, se não, com essas duas interrogações é como se fosse um if. Se o WhatsApp existir, ele mostra o WhatsApp, se não, aí ele mostra o que a gente vai colocar aqui agora. Insert phone. Então se eu salvar, ele não mostrou porque tá 0. Se eu vim aqui no console, tá certo, ele mostra o 0. O 0 é um valor válido para ele. Então o que eu vou fazer aqui é voltar no nosso item e vou colocar todos os nossos itens que nós não temos inicialmente como opcionais. Vou colocar esse interrogação 2 pontos. E aqui no nosso reducer eu vou tirar esses caras aqui iniciais. Vou deixar iniciando só com o ID, né? Porque o ID é a única coisa que a gente precisa de início, tá? E aqui o nosso item voltando. Agora vai aparecer o insert phone. Agora aparece. Uma coisa legal para fazer aqui, cara, é colocar ele em itálico. Olha lá, agora ele está em itálicozinho. E vamos fazer a mesma coisa aqui com os outros, né? Age, ou então duas interrogações. Insert age. Não está gramaticalmente correto, mas serve. E aqui nickname, se não tiver, ele vai botar um itálico insert name. Aí, então agora já está funcionando do jeito que a gente quer. Aí agora está excluindo certinho, né? E o que a gente pode fazer agora é ir para o editar. Esse editar aqui, quando a gente clica, ele está mostrando os inputs, porque a gente tem um state aqui dentro de cada componente que tem esse use state. Funciona porque a gente quer, então eu vou deixar ele quieto aqui. Mas o mais legal seria se cada item desse tivesse um state próprio chamado isEditing, igual tá aqui, tá? Então acho que vale a gente fazer isso, né? Pra aula aqui, pra gente mostrar como tá funcionando legal. Vamos voltar aqui pro nosso reducer. E vamos botar aqui para ele iniciar. Vou tipar esse new person aqui que não estava sendo tipado. Vai ser agora item. Não vai ser mais new person, porque a gente não está chamando de person mais, né? Vamos chamar de new item. E aqui nós vamos colocar is editing, que é é o valor que a gente está checando se mostra os inputs ou não. Vamos iniciar como true. Acho que faz sentido, né? Iniciar como true, porque quando você clica aqui para criar você já quer que os inputs venham aparecendo para você preencher e depois salvar. Então, para iniciar como true, ele está reclamando porque a gente ainda não tem isso aqui no item. Então, vamos entrar e vamos colocar aqui. Vamos deixar os opcionais por último e os obrigatórios aqui primeiro. isEditing boolean. Salvei. Agora ele vai parar de dar um erro aqui. Deixa só a minha máquina aí pensar que agora ela está sofrendo um pouquinho. Foi. Show. E agora a gente tem que criar uma outra função, uma outra action chamada com esse delete item, parecido com esse delete item, né? Passando um ID como um payload, etc. Só que agora vai ser um togglezinho
de se tá deletando ou não. Vai ser um togglezinho parecido com esse que a gente fez aqui do tema, tá? Então vamos lá novamente. Vamos aqui, toggle is deleting. Vai receber como payload o ID, né? Então eu já vou copiar aqui para acelerar o processo. Vou deixar aqui embaixo esse nome. Vou copiar esse nosso delete item aqui, que vai ser mais ou menos a mesma coisa. E vou passar aqui o nome da função de toggle isDeleting. E agora a gente vai criar aqui um novo item no menu. Toggle isDeleting. Toggle isDeleting. E agora a gente pode chamar ele aqui. Toggle isDeleting. Agora já vamos aproveitar esse cara aqui para chamar ele aqui no nosso reducer. Case break. E o que a gente tem que fazer aqui, cara, é editar apenas o item que a gente passar o ID como payload ali, tá? Existem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer aqui com o map, que eu acho que vai ser mais facilzinho, né? Mas existem várias formas de você fazer isso, tá? Então vamos lá. Temp state.items. Então vai ser state.items map. Não é a forma mais performática de fazer isso, mas funciona. A gente vai chegar aqui, né? Agora a gente não quer o diferente, agora a gente quer o igual. Então nós vamos manipular o item que tiver o ID igual a action payload ID. Se for o cara que a gente quer, nós vamos retornar. Aqui na verdade vai ter que ser item. E aqui item.id. Nós vamos retornar o item. E vamos retornar o isEditing. Com item.isEditing. Diferente do que ele era antes. E se não for, nós vamos retornar um item. Eu acabei de reparar aqui que eu criei, você já deve ter percebido aí que eu criei aqui com o nome errado. Então o que eu posso fazer é simplesmente vir aqui no nosso App Context Actions, segurar a tecla Fn e o F2, aí ele vai abrir um inputzinho aqui embaixo, e eu edito aqui, toggle isEditing. E aqui eu só mudo editing. Repara que ele já atualizou aqui sozinho para mim. Ele não atualizou o nome da função, né? Então a gente tem que mudar aqui. Aqui ele também já botou o toggle isEditing. Eu só passo aqui. Vou jogar aqui no meu provider que ainda não tinha jogado. E aqui no index, toggle isEditing. Show. Agora foi. Toggle isEditing. Salvei. Foi, legal. Agora aqui no meu reducer eu tenho já funcionando aqui essa lógica. Agora só voltando aqui, que eu passei muito rápido. Aqui no nosso toggle isEditing a gente vai manipular os nossos itens. Vou fazer um map, né? Um loopzinho que vai pegar todos os itens. O que tiver o ID igual que eu passar no payload, eu vou retornar ele inteiro, o item inteiro, e vou só fazer um editing. Isso aqui eu estou negando ele, né? Porque se for true vira false, se for false vira true, tá? É isso que ele vai fazer. E se o ID não for igual, eu só retorno o item e sigo a vida. E é isso, tá? Agora a gente precisa usar essa função que a gente já está passando, essa action, né? Que a gente já está passando aqui no nosso provider. Então deixa eu fechar todos esses arquivos. Posso voltar aqui no meu item. E no lugar de usar isso aqui tudo, esse monte de editing e etc., eu vou
colocar aqui um objeto vazio. Esse isEditing aqui, agora a gente vai pegar lá do nosso context, né? Vai ser o state, e o que a gente vai fazer aqui vai ser state.isEditing. Opa, desculpa. Na verdade, o isEditing vai vir aqui em cima como prop. Tá? A gente já está passando ele lá. Então aqui a gente só vai fazer um isEditing. Vou iniciar ele como false. Sempre bom iniciar variáveis booleanas. E aqui eu estou verificando. Se está editando, ele vai mostrar esse item form. Se não, ele vai mostrar aqui só esses itens aqui, nesses parágrafos com os botõezinhos. Ainda não vai... ele já está criando com os inputs abertos, né? Repara como cada um tem um state. Então isso é legal. Ele já está criando com os states abertos. Ele já está criando com os inputs abertos. E o que a gente tem que fazer agora, cara, é quando o cara clicar aqui no pencil, né? Que é esse... que agora não está aparecendo, né? Quando a gente clicar no X, ele tem que mudar. No lugar dele estar editando, ele tem que tirar os inputs e mostrar os textos, né? Que é mostrar esse componente aqui. Então, a gente vai botar aqui, quando ele estiver aqui dentro do item form, que é onde está esse nosso X aqui, nós vamos entrar nele. Eu vou passar aqui de novo todos esses caras para o nosso item form, que a gente precisa dele lá. Então, o que eu estou fazendo aqui, só para ficar mais fácil, estou passando todas as props como se fosse um objeto. Então, agora esse nosso item form vai ter acesso. E aqui nós vamos fazer basicamente a mesma coisa. Extend item. Repara que agora a gente está num componente muito mais para baixo. Já está tipo uns 5 childrens para baixo, né? A gente não está mais tendo nenhum tipo de conexão direta com o nosso app lá, com o nosso state. Então, ainda bem que a gente está usando aqui o context. E eu posso aqui chamar use app context. Toggle isEditing. Agora a gente procura o nosso close icon, que é esse X aqui. Agora a gente passa toggle isEditing e agora a gente vai passar nosso ID, que a gente pode pegar daqui. Salvei. Agora quando eu atualizar, olha lá. Legal, né? Esse aqui é o novo, né? Então eu vou só criar só mais um novo. Olha lá, ele joga na primeira posição com os inputs abertos. Eu já vi aqui o digital que eu quiser. O que eu posso fazer aqui de legal é tacar aqui um autofocus. Para toda vez que criar um novo, ele já meio que tacar o foco do input aqui. Ele está atacando no último, então eu vou colocar isso como opcional. Só passei aqui para o meu input essa prop chamada autofocus. E aqui eu posso passar no nickname com esse autofocus. Então agora quando eu clicar no novo, ele já vai focar no primeiro input. Então eu já posso começar a digitar. Então isso é bem legal, né? Tá? O que a gente tem que fazer agora é quando eu cancelar, eu quero poder clicar nesse botão aqui de digitar e ele mostrar os inputs de novo. Então vamos voltar aqui pro nosso item, no caso aqui já está nele, né? E vamos chamar aqui a função toggle isEditing. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no trash, só que agora aqui no pencil, que é o botão ali de editar. Vou chamar aqui ID. Agora quando eu criar um novo, eu posso fechar e quando eu clicar aqui no editar novamente, ele mostra o input novamente. Então assim, muito legal, né? Já está funcionando aí bem de boa. Todos com states isolados. E agora, cara, vamos para outra feature, que é a de deletar, né? Que vai ser esse botãozinho aqui, que também vai ser uma feature legal aí.
que a gente já, no caso, a gente já tá fazendo, né? Então, cara, a última feature que falta aqui, 1h10 já de aula aí, a última feature que falta aqui é a de fato salvar o que está sendo escrito aqui, né? Então vamos lá para nossa última action, se eu não me engano. Então vamos voltar aqui. Vamos aqui em nosso index e vamos criar um aqui, edit item, tá? Que vai receber um payload que vai ser o nosso item e vai retornar um objeto vazio. Aqui o payload vai ser o item inteiro, como é que vocês já vão entender, tá bom? Vamos aqui para o nosso provider, vamos criar uma outra função. Repara que ele já está reclamando aqui que a gente não tem a action de edit item, ó. Já está falando aqui pra gente. Se você não sabe como fazer para mostrar esse tipo de erro aqui, eu vou fazer uma aula falando sobre essa extensão que é muito legal. Essa extensão aqui chamada ErrorLens, é uma dica muito maneira aí, que ela mostra o erro que está dando aí no VS Code e está com um background aqui. Você vai ver aqui na sua máquina, ele não está mostrando esse erro assim, né? Um erro grandão, assim, né? Com esse background vermelho e o texto aqui. Eu acredito que ele esteja só sublinhando aí para você. Então você pode adicionar essa extensão aí que vai te ajudar bastante na hora de codar, tá bom? Então voltando aqui, vou criar aqui uma outra const chamada edit item, use callback, payload. Agora vamos chamar de payload, né? Vamos chamar aqui de item. Vou chamar aqui de payload, vai ser mais fácil. Payload item, que vai ser a tipagem aqui do nosso item. E agora eu posso chamar o dispatch. Opa! Aqui é só um objeto. O nosso type agora a gente tem que criar, né? Do que a gente chama aqui? Edit item. Edit item. Posso salvar. E agora eu só chamo ele aqui. pcontext.editItem. E aqui eu posso passar só payload, porque como a variável aqui já se chama payload. E agora a gente só passa aqui para o nosso provider. E agora é sucesso, já está funcionando. Essa função aqui já está funcionando. Vamos voltar aqui para o nosso reducer e vamos criar agora o reducer do nosso edit item. Então, case app context action edit item. Então a gente já pode fazer um break aqui. Nós vamos utilizar essa mesma lógica aqui em cima, então vou só copiar. Vamos utilizar essa mesma lógica aqui do toggle is editing. E aqui no edit item, a gente vai pegar pelo ID aí do payload. O is editing, como a gente já vai estar editando, a gente quer que ele veio falso, né? A gente quer que suma o input depois que a gente clicar no salvar, né? Além de adicionar os itens no state, a gente também quer que suma os inputs. Então vamos colocar aqui o isEdit como false. E agora a gente pode retornar simplesmente tudo que está vindo do payload. Tá? Vou botar esse isEdit aqui depois. Pronto, agora a gente só precisa ir agora no nosso componente item. Index component item. Agora a gente pode vir aqui no nosso... A gente não precisa mais desse onSubmit. A gente pode tirar ele aqui do nosso item form. Repara como a aplicação vai aos poucos ficando mais limpa, né? E aqui no nosso item form, que é o form, que é um componente que eu criei só do form, né? Nós podemos chamar aqui o edit item. É isso? É isso. Agora a gente precisa criar alguns states aqui. Pensando aqui qual a melhor forma da gente manipular esse form aqui.
A gente poderia ter iniciado alguns states aqui, mas ia acabar dando muito trabalho. Tá, vamos criar um form state aqui. Vai ser um state aqui temporário desse form. Form state. Use state. Ele vai iniciar aqui com item. Então, vou colocar aqui esse item. E aqui ele vai dar um erro que não tem mais esse ID, então vai ser item.id. E agora a gente pode passar tudo isso para cá. Value. Aqui como é nickname, né? Nickname. A gente pode desestruturar aqui em cima para ficar mais fácil. Form state. Nickname, WhatsApp e age e o ID. Agora a gente pode tirar esse ponto .id daqui. E agora aqui no Value a gente passa só o nickname. Tem uma aula aqui no canal bem legal de eu usando o use hook form. Eu não quis instalar ele aqui porque como a gente está falando de context, né, não ia embolar muito. Então, por isso que eu já nem fiz isso. Vou iniciar todos eles aqui como string vazia. E aqui eu vou só colocar um objeto vazio. Só para o React parar de reclamar aqui de tudo. E o nosso input ele não está recebendo um value. Eu acabei esquecendo. Então vou só adicionar aqui essa property value. E aqui eu passo o value para o input. Então veio. Agora sim. Aqui no onChangeText, se você dá uma olhadinha aqui, já é uma função que eu fiz aqui já com o útil pegando o event target value. Então já está fácil aqui, já está muito mais fácil, né, de editar. Então o que a gente tem que fazer aqui é simplesmente passar o value, vou chamar de v meio. Set form state, old, opa. E aqui nickname igual ao valor do input. Salvei. Deixa eu só testar se esse primeiro vai funcionar legal. Property on submit. Nem faz sentido mais a gente ter esse iProp aqui, tá? Então vamos chamar só de item aqui. Pronto, agora tá melhor. Então, opa, ele ainda tá reclamando. Opa, claro, a gente não tem mais essa função. Eu só vou deixar esse save aqui com void em branco, né? Então aqui no create new button, eu vou botar aqui Humberto, que é meu nome, botar minha idade e botar meu número do WhatsApp. Mentira, vou botar qualquer número. E a ideia é que quando eu clicar aqui no salvar, ele mandar para o state. Não está mandando ainda porque a gente colocou aqui em branco, né? Então, vou só colocar aqui o state nos outros carinhas. E primeiro eu quero só ver se ele está atualizando aqui o state. Então, vou dar aqui o console log do nickname. Legal, está atualizando sim. Show. Então, vamos fazer essa mesma lógica aqui para todos os outros inputs. Aqui, age. Aqui, age. Aqui ele está reclamando que o nosso age é um número, né? Então, nós vamos botar 2x, que ele vai sempre transformar o texto em número. Então, se o texto for em branco, ele vai tacar 0. E assim por diante, tá? Se você escrever ABC, ele vai tacar um monte de número aí. Eu não sei exatamente qual, mas ele vai tacar número. Ou seja, ele sempre vai converter. Por exemplo, string com 0 dentro, isso aqui não é um número. Isso aqui é um string que tem um 0 dentro. Quando você coloca til string com 0 dentro, ele vira o 0. Tá vendo como muda a cor? Então, essa é mais uma dica aí legal pra caramba. Que é de converter, né? Uma string. Se você fizer tipo assim, ó. 0A. Olha lá, ele remove o A e retorna só 0.
Então isso é legal aí para tu garantir que sempre vai ser um número, né? E vou fazer isso aqui pro nosso WhatsApp number também. WhatsApp. Aqui o WhatsApp. Deixa eu só tirar o zoom daqui. Então vamos lá. Agora aqui no save, né, a gente tem que passar o nosso edit item daqui de cima, que a gente ainda não está usando. Então eu vou voltar aqui no save. Edit item. E o que eu tenho que passar aqui, cara, é o item por inteiro, né? Mas como a gente está manipulando esse state aqui, remover esse console aqui. Como a gente está manipulando esse state aqui, que é um state que só está presente dentro do próprio componente ali de cada item, um state que cada item tem um, a gente pode passar o form state por completo, tá? Porque ele tem a mesma tipagem, se você olhar aqui, ó, olha lá, mesma tipagem, ID, edit, nickname, age, WhatsApp, etc. Então, só salvar. E agora é da verdade, hein? Clicar aqui em Create New Person. Deixa eu ver aqui. Humberto, 22. 1, 2, 3. Até um número aqui quase que real, né? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou clicar aqui no salvar. E vou lá. Tá funcionando, gente. A gente já tá mostrando aqui os valores certos, né? A gente não tá mostrando mais aquela mensagem de, pô, você tem que inserir algo. Se a gente clicar aqui em Create New Person, repara como a gente mantém aqui o nosso Humberto 22, não sei o que lá. Create New Person, ele mantém ainda. Salvando aqui, ele salva sem nada, né? Então ele fica Insert Name, Insert Age, Insert Phone. Vamos salvar. E quando a gente clicar aqui no editar, esse que eu quero conferir se está funcionando certo. Então show. É isso. Quando a gente clica aqui no editar, ele já deixa os nossos inputs preenchidos com os valores que tinha antes. Então, Humberto 22, isso aqui. No fechar, é isso. Então é isso, gente. Eu coloquei aqui 22, mas eu nem tenho 22 anos, tenho 24. Então, vou só salvar aqui. E posso salvar. E olha lá, tá funcionando. E é isso, gente. O Dark Mode aqui funcionando legal. Vou colocar aqui o nosso Initial State aqui no VDC como Dark. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu acho que foi um primeiro projeto muito legal de se fazer. Eu gostei de ter feito aí essa aula com vocês. Eu fiquei 1h20 e pouco. Então, espero que você tenha ajudado. Cara, eu tentei dar uma acelerada aí no vídeo, porque isso de fato você só vai entender aí codando, né? Então, dá uma olhada várias vezes aí no vídeo e vê se você consegue entender. E é isso, cara. Se você ficou até aí, por favor, bota aí um comentário de outras coisas que eu posso gravar. Eu tô fazendo tudo aí que o pessoal me pede, então espero que você goste. E é isso, desculpa aí o barulho, qualquer coisa. A gente se vê na próxima. Vou deixar também meu LinkedIn aí na descrição. E se inscreve, dá um like aí. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. E eu tenho certeza que o Context vai ser muito legal aí na sua carreira, cara. Você vai usar em vários lugares. E tenho certeza que um dia você vai fazer uma espécie de tabela dinâmica como essa aqui. E você vai lembrar dessa aula. Então, é isso. Até mais. E obrigado aí. Tchau, tchau.